Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Fonseca Lopes, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição da UFOP e hoje estou aqui para apresentar meu projeto de mestrado para vocês, intitulado Efeito hipoglicemiante da suplementação do extrato de própolis em pacientes diabéticos, um estudo clínico, orientado pela professora doutora Sônia Maria de Figueiredo e pela coorientadora Nancy Scardobinda. O objetivo geral do meu trabalho foi avaliar o efeito hipoglicemiante da suplementação do extrato de própolis em pacientes diabéticos. Os objetivos específicos foram avaliar o efeito da suplementação de própolis sobre os parâmetros glicometabólicos, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, avaliar o efeito da suplementação de própolis sobre os parâmetros lipídicos, colesterol total, VLDL, LDL, HDL e triglicérides, avaliar o efeito da suplementação de própolis sobre os parâmetros hepáticos, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase e gama-glutamiltransferase, e avaliar parâmetros nutricionais e antropométricos usando balança de bioimpedância da Tanita, BC 601, e circunferências abdominais do quadril e do pescoço. Metodologia. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFOP, foi realizado na Associação dos Diabéticos de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, com duração de 4 semanas e a nossa amostra foram 68 voluntários com diabetes que aceitaram participar do estudo. Os voluntários foram divididos em 2 grupos, cada um contendo 34 voluntários, sendo o grupo intervenção aqueles que receberam aconselhamento nutricional, incluindo a suplementação de própolis, e grupo controle, aqueles que receberam aconselhamento nutricional sem a inclusão da suplementação de própolis. A suplementação. A própolis verde padronizada foi fornecida pela empresa Freitas Manipulação. Cada paciente ingeriu 1.000 mg de extrato de própolis por dia durante 4 semanas. O ensaio foi randomizado e duplo cego. Os voluntários foram orientados a ingerir 2 cápsulas de extrato de própolis durante 30 dias, 1 hora após a sua última refeição. Foram estimulados a manter o mesmo nível de atividade física, hábitos e a mesma rotina. Foram realizadas 2 consultas, uma no início do estudo e outra no final. Os voluntários também foram acompanhados durante todas as semanas por telefone para acompanhamento da adesão à suplementação. As amostras de sangue foram coletadas no início e no final do estudo e foram realizadas através do Sistema Único de Saúde nos laboratórios de Conselheiro Lafayette. Foi realizada uma anamnese completa do paciente na primeira consulta, com perguntas investigativas sobre o paciente, sobre os seus dados, a patologia e sobre os seus hábitos alimentares. Aqui estão algumas dessas perguntas que nós usamos. Durante a consulta, foi também realizado um recordatório alimentar de 24 horas com os pacientes para análise dos hábitos alimentares. Realizamos também avaliação antropométrica, onde todos os índices foram aferidos no início e serão aferidos no final do estudo, como altura, peso, circunferências. Também realizamos avaliação de bioimpedância, com cálculo de porcentagem de gordura, IMC e de massa muscular. As análises estatísticas serão realizadas no SPSS, versão para o Windows. Resultados preliminares. O projeto teve início no final do mês de julho, portanto, já foi concluída a primeira parte, com 68 pacientes diabéticos atendidos, já usando a suplementação do extrato de própolis. Foram atendidos 68 voluntários, sendo a maioria portadora de diabetes tipo 2 e do sexo feminino, como vocês podem observar nos gráficos. Quanto ao nível de escolaridade, 43,7% dos pacientes possuem ensino fundamental. Quanto ao estado civil, 74,6% dos voluntários são casados. Quando perguntados se estavam fazendo ou não tratamento para o diabetes, 97,20% dos voluntários responderam que sim. 62% dos voluntários não fazem uso de bebidas alcoólicas e 70% não praticam nenhum tipo de atividade física, fato explicado por eles devido à situação de pandemia. Sobre a saúde intestinal, 74% dos voluntários relataram ter um intestino regular e apenas 22,5% ser constipado. Quando perguntado sobre quantas vezes na semana você consome frutas, verduras e legumes, 66,2% dos pacientes responderam consumir todos os dias da semana.
Quando perguntado sobre quantas vezes por semana você consome preparações com adição de açúcar, 66,2% dos voluntários responderam consumir todos os dias da semana. Quando perguntado sobre o uso de adoçantes, 75% dos voluntários disseram fazer o uso. Quando perguntado sobre a preferência de sabor, 55% dos voluntários disseram preferir o sabor salgado. Quando perguntado sobre o uso de alimentos diet ou light, apenas 34% dos voluntários responderam fazer o uso. Conclusão. Podemos ressaltar, como nossas considerações parciais, que a maioria dos pacientes atendidos são portadores de diabetes tipo 2 e estão sob tratamento medicamentoso. Em relação à alimentação, a maioria dos pacientes não segue nenhum tipo de dieta específica para a situação clínica, como a gente verificou através dos recordatórios alimentares, e possuem em sua rotina a ingestão de alimentos com açúcares, apesar do uso de adoçantes. A grande maioria dos pacientes também relatou não praticar nenhum tipo de atividade física, fato justificado pela Covid-19. Essas questões podem contribuir com o quadro de obesidade e sobrepeso em que se encontra a maioria dos pacientes atendidos. Impacto para a sociedade. É esperado que esse projeto consiga nos mostrar que é possível melhorar os sintomas do diabetes, melhorando os parâmetros glicometabólicos, lipídios e hepáticos através da suplementação de própolis, amenizando assim os efeitos colaterais e fazendo com que a doença não avance para o nível mais avançado, proporcionando uma melhora na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição, à FAPEMIG, ao CNPq e à CAPES. Gostaria de agradecer também à minha orientadora Sônia Maria de Figueiredo, à minha co-orientadora Nancy Scarva e todos os parceiros envolvidos nesse projeto. Muito obrigada!